Bom dia a todos. Mais gente chegou agora, né? Nós estamos muito felizes realmente com essa sala aqui cheia, né? A gente ontem estava comentando, vai ser só a gente mesmo, mas é bom ter todos vocês aqui conosco. E agora eu vou chamar a doutora Karen, né? A doutora Karen Previde Olandowski, ela é nefropediatra. Tenho o prazer de trabalhar com ela já há muitos anos, vamos falar quanto, né? Que a gente vai revelando a nossa idade. Então, a doutora Karen, ela é professora do curso de Medicina da Universidade Positiva, aqui em Curitiba. Ela é nefropediatra no Hospital Pequeno Príncipe. E lá a gente brinca, que a gente se divide, né, de algumas áreas. Então, ela é a nossa nefroticologista. Então, ela vai falar sobre síndrome nefrótica na infância e adolescência. Karen. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. E, claro, né, todo grupo tem a sua brincadeira, mas eu sou a bexigologista lá também. Então, assim, não tenho só um apelido. Depende do dia. Na terça é nefrótico, na quarta é bexigo. Então, tá bom. Me foi dado o seguinte tema, que é... Só não sei onde... tá aqui. Que se chama Missão Possível. Eu, falando a aula em casa e agora também, eu sempre falo missão impossível. Eu não sei, eu leio possível e falo impossível, porque realmente é um pouco difícil você lidar com síndrome nefrótica na infância. Tem todas as suas peculiaridades. Então, essa minha fala vai estar toda embasada nos documentos do CADIGO e da Associação Internacional de Nefrologia Pediátrica, que é o IPNA. Tá? Hoje, esses documentos norteiam todo o tratamento da síndrome nefrótica na infância. E o interessante desses documentos é que eles fizeram de uma forma que consiga se tratar a síndrome nefrótica, pelo menos com uma certa segurança, em qualquer parte do mundo, para que isso seja possível mesmo com recursos mais limitados. Então, o que acontece aqui? Eles definem a síndrome nefrótica como proteinúria maciça ou intensa, sendo que na criança isso é definido por uma urina, uma proteinúria maior que 1.000 miligramas por metro quadrado por dia, ou 50 miligramas quilo dia, ou na relação proteína-creatinina maior que 2, ou na fita urinária maior que 3 cruzes. Isso, obrigatoriamente, tem que ser associado com uma hipoalbuminemia com valor menor que 3. Na situação onde você não possa dosar a albumina, né, em alguns locais, você pode considerar simplesmente só o edema gravitacional, que é o edema da síndrome nefrótica e que predomina também o edema intracavitário. Né? Todo mundo sabe que o edema, eu brinco assim, que o edema anda no decorrer do dia, ele é móvel, ele vai se movimentando. E qual que é a questão a incidência da síndrome nefrótica no mundo? É de 1 a 5 novos casos por 100 mil crianças ano. É hoje a doença glomerular mais frequente na infância. Cerca de 80% a 85% das crianças vão responder ao corticoide, tá? Sendo consideradas, então, as crianças com síndrome nefrótica córtico-sensível. E dessas com síndrome nefrótica córtico-sensível, 70% a 80% vão apresentar pelo menos uma recidiva ao longo da vida, sendo que 50% deles vão ser recidivantes frequentes ou dependentes dessa corticoterapia. Pode desaparecer espontaneamente após a puberdade, é o que nós esperamos, mas cada vez mais a gente vê que a grande maioria das crianças entram ainda na fase adulta com a síndrome nefrótica e pelo menos 10% a 30% continuam tendo recidivas, mesmo aqueles que já não os tinham mais. Tá? Biópsias renais não são realizadas em todas as crianças, isso às vezes os nefrologistas clínicos estranham, mas há indicações bastante formais para biópsia renal na infância. Então, a síndrome nefrótica na criança, ela é classificada conforme a idade. Você tem a síndrome nefrótica congênita, cujo início vai até os 3 meses de idade, a infantil de 3 a 12 meses, e a síndrome nefrótica típica, que a gente fala, né, que o início é em torno de 1 a 12 anos de idade antes da puberdade.
Muito bem. O tratamento, como o tratamento de qualquer outra doença, ele se resume ao quê? A deixar a criança com uma boa qualidade de vida, livre de doença e com o menor número de efeitos colaterais possíveis, principalmente das medicações que você vai dar para essas crianças. E a melhora da qualidade de vida, que aqui se resume ao quê? A criança não precisar internar, principalmente, poder frequentar a escola, poder ter uma vida perto do que se diz normal para uma criança. E o que vai nortear o tratamento depende totalmente da resposta da criança ao corticoide. Tudo que você vai definir com relação à síndrome nefrótica é a resposta a essa medicação, tá certo? Então, como é que se faz? Você tem lá, então, o seu diagnóstico de síndrome nefrótica, ponto. Agora eu vou começar a tratar. Começa-se a dar o corticoide, vão ser 4 semanas ininterruptas a 60 miligramas metro quadrado dia ou 2 miligramas quilo dia, numa dose máxima de 60 miligramas. Ao final dessas 4 semanas, você vai reavaliar essa criança, certo? Claro que você nem vai ver ela nesse meio tempo, né? A gente quase não vê. Não, mas assim, para definir o tratamento é no final dessas 4 semanas. Então, com 4 semanas, você vê se essa criança entrou em remissão, ou seja, se a relação proteína-creatinina está menor que 2, ou se a fita está negativa em 3 ocasiões consecutivas. Se essa criança parou de perder proteína, considera-se corticosensibilidade, começa-se a dar o corticoide em 40 miligramas metro quadrado por dia, no máximo 40 miligramas, em dias alternados por mais 4 semanas, e encerra aqui. Remissão parcial entre 0,2 e 2 miligramas por miligrama na amostra de urina, com uma albumina maior que 3. E sem remissão quando não houve modificação laboratorial com o seu tratamento. Se o seu paciente se enquadra aqui, inicia-se o bloqueador do receptor angiotensina ou IECA, mantendo o corticoide nessa dose máxima de 2 miligramas quilo dia, via oral, ou associado com metilprednisolona 3 dias, isso é opcional. Reavalia o paciente em 2 semanas. Esse período que completa 6 semanas, entre 4 e 6, considera-se o período de confirmação. Confirmou que o paciente é córtico resistente, tem indicação de biópsia e estudo genético. Ele respondeu. Você vai começar, então, a fazer 6 semanas de corticoide a 40 miligramas por metro quadrado em dias alternados nessa retirada. Esse paciente que respondeu ao corticoide, a partir de 6 semanas, é chamado respondedor tardio. Você reduziu o corticoide, ele pode entrar em 3 classificações aqui. Recidivante infrequente, quando são menos de 2 recaídas em 6 meses após a retirada do corticoide, ou menos de 3 recaídas em 12 meses. Recidivante frequente, 2 ou mais recaídas em 6 meses, ou 3 ou mais recaídas em 12 meses. E aquele que é dependente de corticoide, que você começa a retirar o corticoide, ele já recai, ou quando após 14 dias só de retirada, menos de 14 dias, ele já recaiu. E aqui, no paciente que não respondeu, na biópsia você pode ter lesão mínima, GESF ou outras histologias. Lembrem que a GESF ela é mais comum no córtico resistente, mas a biópsia nem sempre vai mostrar a GESF, né? A GESF é uma esclerose de um segmento do glomérulo no foco do rim. Então, nem sempre a biópsia vai refletir o que realmente acontece no paciente. Esse é um dos motivos dos quais a gente não biopsia todas as crianças, né? O mais importante é a resposta medicamentosa. E o estudo genético pode mostrar que essa criança tem alguma doença monogênica, que gira em torno de 30% dos resistentes, ou que seja não genética. Por que isso importa? Então, se for um recidivante infrequente, você não vai usar nada além de corticoide. Você vai usar só o corticoide nas recaídas, retirar e pronto, porque isso não vai trazer toxicidade pela medicação. E se o paciente tiver uma doença monogênica, você só vai usar o tratamento conservador, não vai usar mais nenhuma outra medicação também. Mas, no recidivante frequente, córtico dependente e no que tiver síndrome nefrótica, córtico resistente não genética, você vai precisar também usar outras medicações, tá? Muito bem.
Recidivante frequente, o que pode ser feito? O meu paciente recidiva quando eu tiro o corticoide, e eu vou tentar deixar o corticoide numa dose de segurança que não vai trazer tanta toxicidade. Isso é possível? Considera-se uma dose que não vai trazer toxicidade a longo prazo, menos do que 0,5 miligramas por quilo em dias alternados, ou todos os dias 0,25 miligramas por quilo. A gente preconiza usar em dias alternados, isso é uma coisa a qual nós nos apegamos mais. Não teve toxicidade, então, o esteroides, o paciente é bem aderente, não teve nenhuma recidiva complicada com necessidade de internação, você pode manter essa dose. Monitora-se o paciente a cada 3 meses e após 6 meses você pode reavaliar se o seu paciente está bem. Está indo bem, pode tentar reduzir um pouquinho a dose desse corticoide mantido ou até tentar retirar mais para frente. Ele se manteve recidivante, vamos ter que usar agentes poupadores de esteroides, assim como se usa no dependente, tá? Sabendo que o esteroide ele leva a muitas complicações a longo prazo. Catarata, glaucoma, queda de velocidade de crescimento, obesidade, hipertensão e osteoporose, tá? Então, você tem que usar um poupador de corticoide. O que é legal nesse... Por isso que eu falo que ele ele abraça todas as pessoas que tratam síndrome nefrótica, porque não te deixa uma coisa fechada. Então, você tem facilidade de que gosta do micofenolato, você tem facilidade de conseguir, você tem essa experiência, você pode escolher o micofenolato aqui, você não é obrigado a iniciar com outro agente poupador de corticoide antes. Vai da sua... do que você quer decidir junto com a família. Em geral, a gente faz a ciclofosfamida, que é um agente alquilante, em primeiro lugar. Se esse paciente continua sendo córtico dependente ou recidivante frequente, pode-se escolher um outro agente poupador de corticoide depois de uns 3 a 6 meses, tá certo? O levamisol está em todos os protocolos mundiais, só que no Brasil já faz alguns anos que nós não temos, mas há que eu descobri que agora vende em farmácia veterinária. Essa semana. Eu tomei assim ainda de receitar e pedir para eles irem na farmácia veterinária. Mas eu vou atrás disso daí, porque eu achei em farmácia veterinária o levamisole essa semana. Não sei, vamos ver. Ele não é feito porque ele é usado na depuração da cocaína? Uhum. Há muito tempo que não tem aqui, mas eu achei na farmácia veterinária. Eu falei assim, meu Deus, isso é uma esperança de que ele possa voltar, pelo menos para manipulação, né? Mas então o levamisole já se usou muito, eu usei muito. Hoje em dia a gente não consegue encontrar mais nem para manipulação. E você pode daí reavaliar o paciente depois de 6 a 12 meses. Se houver um controle terapêutico, você pode pensar em reduzir essa imunossupressão. Se ele não tiver tido controle terapêutico, você pode daí colocar uma outra medicação, tá certo? E considerar o rituximab. E assim, eu acho interessante o que eles colocam nesse protocolo, porque é o que eu tenho em mente. Eu uso muito o rituximab, principalmente no não aderente, e é o que ajuda bastante. Né? Porque o paciente não aderente, você percebe que ele está recaindo, na verdade, por falta de aderência, e não porque ele não está respondendo àquela medicação. E eles respondem bem. Se não responder, você pode pensar em combinar agentes poupadores de corticoide, como micofenolato e rituximab, micofenolato e anticalcineurínico. Muito bem. E assim como o córtico dependente e o córtico recidivante frequente, o que é córtico resistente de origem não genética, você também vai usar imunossupressor, só que nesse caso a indicação é o anticalcineurínico, associado com o BRA ou IECA. Então, você usa o anticalcineurínico, entrou em remissão, você pensa em reduzir a dose do anticalcineurínico a ponto dele manter a remissão,
Ou você pode, no paciente que é muito comum que isso aconteça, que era resistente antes, depois do anticalcinurínico, ele pode se tornar sensível. E nas recaídas você usa o corticoide. Então, ele entra em remissão, daí você tenta tirar de novo o corticoide, ele entra em recaída. O que se faz? Pode se associar o micofenolato nessa situação, que funciona muito bem, ou deixar um corticoide em pequena dose, se isso segurar a doença. E você reavalia depois de 12 meses. 12 a 24 meses depois, tenta-se retirar o anticalcineurínico. Não foi possível, o paciente é dependente de anticalcineurínico, que é extremamente comum, né? Muito comum você tentar tirar a droga e ele recair. Você pode tentar deixar o anticalcineurínico ou trocar para o micofenolato para evitar a nefrotoxicidade que pode existir tardiamente ao uso, tá? No paciente que respondeu nos primeiros 6 meses parcialmente ao anticalcineurínico, continua. E se em 12 meses ele entrou em remissão completa com anticalcineurínico, a gente segue essa mesma linha de raciocínio. Não teve remissão, considera-se resistente ao anticalcineurínico, e você pode, daí ele diz, se você puder entrar ele num trial, né, você pode inscrevê-lo, se não for possível, tentar o rituximab. Mas aqui a gente sabe e percebe no dia a dia, os estudos mostram que a resposta é muito pobre, né, porque muito provavelmente ele é resistente, ele é um paciente que não vai ter o fator de permeabilidade circulante, que seja talvez uma doença monogênica, né? Às vezes a gente não tem o estudo genético. Muito bem. E a biópsia renal, então? Na criança, quando tem sintomas atípicos, né, abre o quadro com hematúria macroscópica, complemento baixo, faz uma lesão renal aguda não relacionada à hipovolemia da síndrome nefrótica, é um hipertenso, tem manifestações extrarrenais. Na síndrome nefrótica, dos 3 aos 12 meses, se a genética não for disponível. Nos pacientes adolescentes, mas se for um paciente adolescente, síndrome nefrótico puro, que respondeu bem ao corticoide, muitas vezes você não vai biopsiar, né? Então tem que avaliar caso a caso. No paciente nefrótico córtico resistente, e quando vai iniciar o anticalcineurínico, e se você precisar mantê-lo a longo prazo, o ideal é fazer uma nova biópsia a cada 2, 3 anos. Teste genético recomendado em todas as crianças com síndrome nefrótica de início até os 3 meses, no córtico resistente, nas crianças que têm características extrarrenais ou história familiar de síndrome nefrótica sindrômica hereditária, e considera-se na síndrome nefrótica de início entre 3 e 12 meses, quando se necessário. E até que você resolve que tem que transferir seu paciente, porque o seu hospital é o Pequeno Príncipe, né? Não é eu brinco com os pacientes, mas esse é o Pequeno Príncipe, não tem rei aqui. Então, você vai ter que ser transferido. Mas é muito triste, e eles vão com várias histórias diversas para o nefrologista clínico, que vai ter que dar conta, né? Então, eu usei somente prednisona, 4 anos estou sem tomar nada. Eu não respondi a prednisona, fiquei bem com a ciclosporina, mas não consigo ficar sem ela. Estava indo bem com o tacrolimus, mas parei de tomar por conta própria e agora não respondo a mais nada. Estou somente com BRA, com taxa de filtração de 45. Comecei com síndrome nefrótica com 14 anos. Usei ciclofosfamida por dependência ao corticoide. Fiquei bem por 2 anos, mas acabei de sair de uma recaída. Eu só consegui ficar bem com tacro e rituximab. Eu era dependente de dose baixa de corticoide, mas fui precisando de doses cada vez maiores e agora estou com MMF. Então, é tudo isso que a gente passa para o nefrologista clínico. Tchau, tchau, boa sorte. E é isso que vai ser. Infelizmente, dói o coração e é realmente difícil. E o que eu vou rapidamente passar para vocês, mas tem muito pouco o que acontece com os nossos pacientes lá na frente. Existe esse estudo de 2020 que compilou assim vários outros estudos que avaliaram seus pacientes lá na frente, depois que foram para o nefro de adulto. Claro que eles foram atrás dos pacientes que iam bem, porque os que foram mal já transplantaram, tem uma outra história, mas eles quiseram saber o que virou desse adulto depois.
Então, na doença renal crônica, é aquilo que a gente já sabe, não tem muita diferença. Aquele que era córtico sensível é excelente a sobrevida renal a longo prazo, eles ficam bem. No córtico resistente, que tem a maior prevalência de GESF, há um risco aumentado de doença renal crônica terminal. E a recorrência de 30% a 50% no pós-TX. Na síndrome nefrótica tardia, córtico resistente tardio, que a gente sabe que o fator de permeabilidade circulante ele está presente, 78% apresentaram recorrência no pós-TX, né, por conta desse fator. E ele evolui de forma progressiva, com padrão de evolução entre síndrome nefrótico córtico sensível e córtico resistente primário. Aquele paciente que possui nos achados de biópsia GESF, fibrose tubulointersticial mais substancial, uma atrofia tubular, esclerose global, eles têm um aumento de probabilidade de perda progressiva da função renal na idade adulta. E quem tem o genótipo APOL1 de alto risco, ele realmente está associado a uma taxa de filtração glomerular estimada menor, já na apresentação, uma diminuição da resposta ao corticoide e uma progressão mais certeira para insuficiência renal crônica terminal. A saúde cardiovascular, a hipertensão, ela está intimamente relacionada às medicações que se utilizam, principalmente o corticoide. Então, o adulto que precisou usar mais corticoide por recidivas, ele é o que apresenta mais hipertensão, tá? Com relação às dislipidemias, notaram que quem usou dose cumulativa mais elevada de corticoide também evoluiu com uma dislipidemia maior, tá? E esse autor viu que 8% dos adultos dele, com uma síndrome nefrótica resolvida já há mais de 20 anos, tinham história de infarto do miocárdio, uma incidência um pouco maior do que da população em geral, tá? Com relação à fertilidade, que preocupa muito com a ciclofosfamida, que é uma medicação que utilizamos com bastante frequência, nas mulheres o impacto é menor, se você seguir aquela segurança de dose, que é de 168 miligramas por quilo, de dose fechada. E esse autor fez análise de sêmen de 8 de 13 adultos que receberam ciclofosfamida. A grande maioria teve alteração da motilidade ou do aspecto dos espermatozoides, mas sem que tenha um prejuízo, mas sem que traga uma impossibilidade de ser pai, né, de fertilidade. Eles diminuem a probabilidade, mas eles têm a possibilidade de ser pais. E viram num estudo que o retorno da espermatogênese após o tratamento também foi documentado, e esse efeito pode ser, então, temporário em alguns doentes, tá? Mas que você tem nos homens uma possibilidade maior realmente de alteração da gonadogênese, você tem. Com relação à malignidade, não há nenhum estudo que comprove que realmente há um risco maior, tá, para você ter essa malignidade. Nesse compilado de estudos, eles viram que um doente relatou malignidade na fase de adulta. E é isso, gente. Ela já me falou que o tempo estava encerrado. Tinha mais um slide que eu tirei, mas é interessante que nesses estudos, um estudo polaco, do polonês, né, ele falou que nesse estudo dele, ele foi atrás também de como que evoluíram de forma socioeducacional esses pacientes. E no estudo dele, ele viu que os pacientes com síndrome nefrótica, eles tinham 60% deles estavam na universidade ou já tinham se formado, contra 20% da população em geral dos polacos. Então, ele foi atrás e percebeu que talvez pudesse ser, porque sempre falavam, você é doente, você não pode trabalhar, você não pode carregar peso, não pode fazer, e eles estudavam. Tá? Então, assim, o impacto durante o curso da doença é muito ruim, mas a gente deve sempre insistir para que eles estudem, né? Eu tirei esse slide, mas achei interessante falar para vocês. Obrigada.